Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós, com prazer, vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho testemunho maior que o de João, as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouvistes sua voz, nem vistes sua face, e sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebestes. Mas se um outro viesse em próprio nome, a este vós o receberíeis. Como podereis acreditar, vós que recebeis glória uns dos outros e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa? Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditaríeis em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas, se não acreditais nos seus escritos, como acreditaríeis então nas minhas palavras? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, sejam bem-vindos ao Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Podem se sentar. Vocês que nos acompanham pela Rede Catedral de Comunicação Católica, na TV Horizonte, na Rádio América, em toda a região do Vale do Aço, também em toda a região aqui de Caeté, toda a região de Belo Horizonte, Contagem, Betim. Você que nos acompanha pela região do Vale do Paraupeba, por Ponte Nova e região, você que está conosco pela Rádio América, você que está também nos acompanhando pelo YouTube, no canal Mãe Piedade, e você que faz parte da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, que nos permite chegar a tantos lugares. Só podemos chegar a esses lugares e desejamos chegar a tantos outros com a ajuda da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Se você não é dessa família, venha para ela também, nos ajude a alcançar tantas outras pessoas, para que a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, sem ideologias, mas marcada pela tradição e pela Escritura, fecunde o coração de todos os homens. Caríssimos, nesta quinta-feira da quarta semana do tempo da Quaresma,
tempo no qual estamos num caminho de reflexão, num grande retiro, onde, mergulhados na palavra, olhar para nós mesmos, a fim de que percebamos o que estamos fazendo e como estamos agindo, que é a imagem dos filhos de Deus, que tem um único modelo, nosso Senhor Jesus Cristo, o que essa imagem dentro de nós precisa ser moldada, em que ela precisa ser moldada? A Cristo Jesus. E hoje temos a leitura do livro do Êxodo e o Evangelho de João. E nas duas leituras nós temos como que um processo de acusação. Sim, um processo de acusação. Não gostamos muito dessa palavra. E eu explico o porquê eu digo de acusação. Porque ela mostra justamente as debilidades e as incoerências. Quem está num processo de acusação, ele escutará exatamente aquilo que ele não quer ouvir. Nós gostamos de ouvir o que nos agrada. Nós gostamos de ter aquilo que nos favorece. Mas não gostamos de olhar para aquilo que precisamos mudar. Me lembro uma vez na qual, numa discussão com um amigo, eu fui bem firme e apontei, olha, isso. Aí a pessoa falou assim, mas você não está sendo misericordioso. Misericórdia não é falar a mentira. Misericórdia é apontar a verdade e, diante da verdade, estar disposto a vamos nos erguer, vamos caminhar juntos, vamos melhorar. O que eu puder ajudar, eu vou lhe ajudar. Qualquer coisa fora disso é falta de caridade. Moisés escuta do Senhor. Vai, desce, porque o teu povo, Moisés, o povo que eu tirei do Egito, o povo que outro dia firmou aliança comigo, que disse nós vamos seguir o Senhor que nos tirou do Egito, esse mesmo povo acabou de fazer com as suas próprias mãos um bezerro de ouro e disse que esse bezerro era o seu Deus. Aquilo que eles fizeram com a própria mão, segundo sua vontade, é que se tornou o Deus para eles. Pode descer lá e resolva isso. Isso é uma verdade. O povo fez isso. Vai dizer que não fez? É a mesma coisa que eu dissesse, a Gorete, hoje, não está de batom vermelho. Ela está com batom branco. Ou então, que eu dissesse a uma pessoa que fez o Ronier, por exemplo, que é ali o nosso técnico em enfermagem. Graças a Deus isso não acontece com nenhum dos nossos auxiliares em enfermagem, nossos técnicos. Isso não acontece. Pelo contrário, é um elogio, viu, Ronier? Como se, por exemplo, uma pessoa estivesse passando mal, o Ronier falasse, isso não é comigo. Eu vou dizer, você deu o atendimento? Não, você não deu o atendimento. Seja rico, pobre, branco, preto, independente de quem seja, chegou aqui, passou mal, tem um atendimento ambulatorial. Sem exceção. E gratuito. Ele está dizendo, o Senhor está dizendo, eles fizeram isso, Moisés. Há poucos dias eles estavam comigo, agora fazem isso. É um processo de acusação. É dizer exatamente, esse erro ocorreu. Moisés poderia simplesmente dizer assim, eu não tenho nada com isso, eu estou aqui com o Senhor, deixe esse povo para lá. Como em alguns casos, em determinadas circunstâncias, eu não sei vocês, mas a vontade que dá, vontade dá, outra coisa é a gente fazer.
Dá vontade de falar assim, larga esse trem para lá, deixa essa pessoa para lá, pelo amor de Deus. Se vocês nunca tiveram essa vontade de, em determinadas situações em que se fala, a pessoa não escuta e dá vontade de falar assim, Quem nunca teve essa vontade, louvado seja Deus. Ter a vontade é uma coisa, outra coisa bem diferente é a gente fazer assim. Moisés poderia simplesmente largar e deixar o povo, ele, pelo contrário, ele fala o seguinte, não, Senhor, não deixe com que esse povo se perca, tenha paciência. Mas o processo de acusação existe. E esse povo precisa fazer um caminho no qual ele realmente reconheça que não é o que ele faz com as suas mãos, não é o que a sua vontade diz, não é o que ele deseja que fosse a realidade melhor para ele, que é a vida. Esse povo precisa entender que o Senhor nosso Deus nos conduz pelo caminho da história, e ao nos conduzir pelo caminho da história, nós precisamos nos deixar guiar por Ele e, escutando a sua palavra, aprender dele o que realmente nós podemos e precisamos ser. E o porquê eles fazem um bezerro de ouro? Porque o bezerro de ouro seria mais fácil para justificar. Eu quero isso, então esse Deus que eu fiz com minhas mãos me dará isso. É viver de ilusão. Em alguns casos não raros, nós fazemos o nosso Deus porque nós queremos justificar as nossas ideias, as nossas convicções e realizar as nossas vontades. Porque o Deus feito à minha imagem e semelhança, Ele me agrada e me deixa no lugar de conforto. Agora, o Deus que nos conduz para a verdadeira vida e que nos ajuda a sermos melhores, justamente para sermos melhores, Ele aponta o que nós precisamos mudar. Esse mesmo processo, como que apontando as falhas, uma acusação, acontece entre Jesus e os judeus. Os judeus, no Evangelho de São João, nessa parte específica, é preciso entender o contexto, são os opositores de Jesus. Eles tomam o lugar de todos os opositores de Jesus. Aquelas pessoas que querem que o Senhor que nos salva haja conforme a nossa vontade. E esse opositor pode ser eu. Só que por contextos históricos, está colocado ali como judeus. Nenhum contexto antissemita. Naquele tempo disse Jesus aos judeus, se eu der testemunho de mim, o meu testemunho não vale, porque o testemunho sempre deveria ser dado por outra pessoa. E então Jesus agora, ao longo de todo esse capítulo, vocês podem parar e ver depois em casa. Jesus fala, eu faço isso, vocês queriam isso. Eu faço isso, vocês fizeram isso. Eu propus isso, vocês fizeram outro caminho. Exemplo, o meu testemunho não vale, mas o testemunho de João que foi dado a mim, sobre mim, vocês não escutaram. Vocês não escutaram. E João alegrou o coração de vocês durante um bom tempo. Eu realizo coisas que provam quem eu sou, mas vocês não acreditam naquilo que eu faço. Percebe a diferença? Eu faço, vocês. É como aquela discussão de marido e mulher. A Gorete não tem esse problema, nem o Ronier. Mas a discussão de marido e mulher geralmente é assim. Eu me lembro de umas coisinhas que eu escutava, porque a gente, apesar de não escutar tudo, a gente
O filho escuta algumas coisinhas. Irmão também mais novo escuta algumas coisinhas. Eu me lembro das minhas irmãs brigando com os namorados. E os namorados brigando com elas. Briga de casal. Eu faço assim, assim, assim. Mas você é assim, assim, assim. Você é assim, assim, assim. Eu, você e eu, você e eu. Fica aquela discussão que um fica apontando as coisas do outro. E até que um determinado momento, não quero mais conversar. Aí vai para casa. Jesus diz, eu faço obras que vocês não acreditam. Eu concretizo a palavra que Moisés ensinou. E vocês não acreditam nem na palavra de Moisés. Quase que dizendo assim, o que mais vocês querem? Meus caros, minhas caras, eu estou apresentando esse desfecho para mostrar uma coisa muito peculiar. E ela é evidente. Que Deus dê prova de sua presença e de sua companhia conosco, não precisamos ter dúvidas. Que nosso Senhor Jesus Cristo deseja que todos nós caminhemos para uma verdadeira vida e nos quer vivos, nos quer dar a plenitude, a começar por agora, pela acolhida da sua palavra, não precisamos duvidar. Nós precisamos estar atentos se nós não estamos como o povo de Êxodo, que quer o seu próprio Deus, a sua imagem e semelhança, e não está disposto a perceber o que ele nos propõe. E se nós estamos nessa imagem que o Evangelho de São João, no capítulo 5, versículos 31 a 37, nos apresenta agora. O Senhor apresenta quem Ele é, mas aqueles que estão de frente a Ele não acreditam e não estão dispostos a escutá-lo, a vê-lo e a segui-lo. É literalmente uma separação. Eu estou lhes propondo isso, mas vocês o que querem? As escolhas de vocês têm sido quais? E isso não é falta de misericórdia, isso não é moralismo, pelo amor de Deus. É simplesmente ter a oportunidade de cairmos na real e dizer: que tipo de discípulo de Jesus Cristo eu sou? Que tipo de seguimento ao Evangelho eu estou fazendo? É aquele que me dá coisas? É aquele que faz com que eu simplesmente fique aonde eu estou, sempre estive, do jeito que eu gosto, e que os outros se danem? Desculpem a expressão. É aquele onde a minha vontade justifica tudo, como por exemplo agora vemos mais uma vez uma vergonha acontecendo na Ucrânia e na Rússia, e aquilo não é uma coisa isolada, isso acontece todo dia em menor escala nas nossas relações todas. É a mesma coisa quando nós olhamos para um contexto político, social, jurídico em todo o país e vemos pessoas que estão entre eu e eles, o bem e o mal. Eu quero, os outros não. É o tipo de cultura que justamente demonstra que nós estamos muito longe de compreender o que significa seguir a Jesus Cristo e de compreender o que é o Evangelho. Infelizmente. Porque o Senhor, ao se propor, Ele nos propõe um lugar e um caminho onde nós dizemos simplesmente o seguinte: Senhor, que eu possa me aproximar da sua imagem, que eu possa aprender contigo o que significa reconhecer que a vida é um presente. Não só a minha, mas a daqueles que vivem também comigo. Jesus, ao estar nesse discurso, Ele está apresentando vocês o que querem de fato. E eu pergunto hoje, o que nós queremos de fato?
seguir a Jesus Cristo, compreender a sua palavra e nos comprometer com a sua palavra, ou fazermos como o povo no deserto, que com as suas próprias mãos, com a sua própria vontade, cria o seu próprio Deus e justifica tudo? Ou fazermos agora, como vemos no capítulo 5, onde Jesus apresenta: tudo o que vocês precisavam para acreditar, vocês não estão observando. E porque vocês não observam, não creem, vocês jogam tudo fora. Qual é a escolha que fazemos? Aonde nós estamos? Quem nós somos nesse seguimento ao Senhor? Os que querem que Ele seja a nossa imagem, ou aqueles que estão dispostos a deixar com que a imagem do homem e da mulher, dignos, filhos de Deus, apareça em nós? É uma escolha, mas não nos esqueçamos, toda escolha tem as suas consequências. Toda e qualquer escolha tem as suas consequências. Não é castigo. Faz parte da cadeia singular da vida. Como, infelizmente, ontem uma pessoa escolheu colocar fogo na beira da estrada. E mais uma vez, o meio ambiente sofreu. E outros também sofrem. É uma escolha. E toda escolha tem as suas consequências. Qual é a nossa? No seguimento a Jesus Cristo, qual é a nossa escolha?